Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita falando do que é perfeito. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, seu capítulo 10 e verso 10. Separa papel e caneta para você registrar o que o Espírito Santo de Deus falar com você. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Aqui Jeremias, um profeta, um homem que enquanto vivo foi boca de Deus sobre a terra. Jeremias, enquanto vivo, foi boca de Deus sobre a terra. E por que eu repeti essa mesma frase duas vezes? Porque veja, se nós formos buscar as características de um ser vivo, ou ciclos de vida de um ser vivo, de um ser vivente, de um ser humano, ou de qualquer coisa que exista, que tenha vida, nós vamos ver que tudo que tem vida nasceu, tudo que tem vida cresceu, tudo que tem vida de alguma maneira se reproduziu para poder propiciar a vida, e aquilo que tem vida um dia morre. Esse é o ciclo: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas veja, esse é um ciclo da vida e do fim da vida de um ser vivo, de um ser humano, de um animal, de uma planta, de um inseto. O meu ciclo de vida, o seu ciclo de vida. Mas não é o ciclo de Deus. E aí Jeremias vem falar muito. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. E o que tem a ver com isso? Vamos lá, hoje o tema é: quem é Deus? Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Mas e se nós fôssemos parar para pensar, avaliar, analisar, discutir, debater sobre as características, sobre similaridades entre seres vivos que têm vida e Deus? Os seres vivos, eles têm vida por um dado tempo, por um dado momento, mas esse ciclo da vida deles vai se encerrar. Mas o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, esse nosso Deus, ele é vivo e ele é eterno. O que quer dizer? Que a vida de Deus não acaba nunca. A minha e a sua vida acabam. A vida dos nossos animais acabam, a vida das nossas plantas acabam, tudo tem uma vida. Os objetos têm uma vida útil. Algo que é produzido pela ciência, pelas fábricas, pelas mãos humanas, algo que é produzido pela indústria, seja desde um alimento até um produto de higiene, tudo tem uma data de validade. Por quê? Quer dizer que tem uma data que é estabelecida para o fim. Mas o nosso Deus, ele é vivo e ele é eterno. O que quer dizer isso? Que não só vivo, mas para sempre. Vivo até quando? Para sempre. E quando é o para sempre? É o que não tem fim. E essa é a vida de Deus. Esse é o nosso Deus vivo. O Deus que não tem fim. Enquanto podem situações, podem dores, podem dúvidas, podem pessoas partirem e morrerem. E o nosso Deus permanece como? Vivo. E o nosso Deus permanece como? Vivo. E que características tem alguém que é vivo? Alguém que é vivo vê, alguém que é vivo ouve, alguém que é vivo sente, alguém que é vivo se movimenta. Então, quem é esse nosso Deus? É um Deus que nos ouve. Quando? Durante o tempo todo. É um Deus que nos vê. Quando? Durante o tempo todo. Ele é um Deus que sente. Sente o quê? Que nos sente, ou seja, que nos percebe, que nos conhece, que nos entende. Mas é um Deus que sente. Sente o quê? Sente as nossas dores. Porque ele é vivo. Como assim Deus sente as nossas dores, Débora? Sim. Jesus chorou, não chorou? Quando ele viu o amigo dele, Lázaro, no sepulcro, Jesus chorou.
Jesus sente, Jesus se importa, Jesus ele é vivo e a presença dele viva, ardente, presente, é a vida dele em todo tempo e em todo lugar. Se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16, a partir do verso 16, Jesus, ele vai fazer uma pergunta e vai dizer, então, quem estão dizendo que eu sou? Tem gente que fala, olha, tem uns que dizem que você é Elias. Quem é Elias? Elias é um profeta que falava, milagres aconteciam. Elias era o homem que, quando determinava que parasse de chover, parava, e quando determinava que deveria chover, chovia. Esse é Elias. Então, se Jesus é o Elias, esse é o Elias, desse poder, aquele que destrói, é aquele que rebate homens e mulheres completamente servos e idólatras. Esse é o Elias. Quem é esse Jesus? Jesus, ele é o João Batista. Como assim João Batista? Ele é o João Batista, aquele que fala para se arrepender dos pecados. Jesus é esse cara aí. É aquele que fala, olha, se arrependam dos seus pecados. Você fez coisa errada, você não é santo não, você não é perfeito. Quem é esse Jesus? Outros diziam, Jesus é um Jeremias. Quem é esse Jeremias? Jeremias é o profeta que é boca de Deus, mas que mesmo que ele nos traga más notícias, o que ele fala acontece. Ou então esse Jesus deve ser algum profeta, alguém que fala, e o que fala vai acontecer, porque ele está profetizando. Mas aí Simão Pedro diz assim, não, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O filho de quem? Do Deus vivo. Que Deus é esse? O Deus que não dorme, o Deus que não morre, o Deus que não cessa nunca, porque ele é 100% vivo. E até quando? Eternamente. Agora que você leu e ouviu uma mensagem de Deus para o seu coração, separa um tempo para orar, para conversar com o nosso Deus Pai. Lembre-se de enviar e compartilhar em amor essa palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.